Você realmente acha que suas opiniões são suas? Que você chegou a elas sozinho depois de pensar com calma e analisar os fatos? Grande parte do que você pensa não nasceu em você. Influências invisíveis, amigos, família, redes sociais, algoritmos, moldaram sua visão de mundo antes mesmo de você perceber. Vou te mostrar provas científicas de que a maioria das suas opiniões já foi escolhida por outros. E mais importante, como você pode recuperar o controle da sua própria mente, pensar com clareza e viver com mais liberdade. Se você quer mais conteúdos como esse aqui no Fato Incômodo, o canal que traz fatos que incomodam e te obrigam a pensar de verdade, já deixa o like agora e se inscreve. Assim você não perde nenhuma ferramenta para ter mais autonomia mental. Vamos nessa! Tudo bem, você ficou. Isso já é um ótimo sinal, porque a maioria das pessoas prefere não questionar esse tipo de coisa. Nós todos crescemos acreditando que somos donos absolutos das nossas ideias. Eu penso com a minha cabeça. Minha opinião é baseada em fatos que eu mesmo pesquisei. Ninguém me influencia. É uma crença reconfortante, quase sagrada. Ela nos dá a sensação de controle, de superioridade intelectual, de liberdade. Eu mesmo vivi anos achando isso. Me orgulhava de ser crítico, de não seguir a manada, de ter opiniões próprias. Discutia política, religião, consumo, cultura, com a certeza de que tudo vinha de uma análise racional e independente. Mas essa é a grande ilusão. Quase ninguém pensa de forma verdadeiramente independente. A maioria das nossas opiniões não nasce de uma reflexão solitária e profunda. Ela é plantada, cultivada e colhida por forças externas que nem percebemos. Sua opinião já foi escolhida antes de você. Pelo grupo de amigos que ri ou aprova quando você fala algo, pela família que reforça certas visões desde a infância, pelos influenciadores que você segue, pelos algoritmos que decidem o que aparece no seu feed. Pense rápido. Quantas vezes você mudou de ideia sobre um assunto depois de ver todo mundo ao seu redor defendendo o oposto? Ou adotou uma moda, um produto, uma posição política só porque todo mundo está falando disso? Isso não é fraqueza pessoal, é humano. E a ciência já provou de forma irrefutável que estamos muito mais suscetíveis à influência do que imaginamos. Vamos à parte que mais me impressionou quando comecei a pesquisar isso. A ciência é esmagadora. Não é opinião, não é teoria da conspiração. São experimentos replicados dezenas de vezes em laboratórios do mundo todo que mostram como somos programados para seguir o grupo. O clássico começa com Solomon Asch, nos anos 1950. Ele colocou voluntários em um grupo para uma tarefa simples, comparar o comprimento de linhas. Todo mundo no grupo era ator, exceto uma pessoa real. Quando os atores davam respostas obviamente erradas, a pessoa real mudava sua resposta certa para acompanhar a maioria, em mais de um terço dos casos, só para não ser o diferente. E isso com algo tão objetivo quanto medir linhas. Imagine com temas complexos como política, moral ou consumo. Robert Cialdini, um dos maiores psicólogos sociais, chama isso de prova social. Nosso cérebro usa o comportamento dos outros como atalho para decidir o que é correto. Em situações de incerteza, que é quase tudo na vida moderna, preferimos copiar o que a maioria faz. É um mecanismo evolutivo. Na tribo antiga, discordar podia significar exclusão e morte. Hoje, significa só um like a menos ou uma discussão evitada. Mas o efeito manada ficou turboalimentado com a internet. Eli Pariser cunhou o termo bolhas de filtro. Os algoritmos das redes sociais mostram conteúdo que reforça o que você já gosta, escondendo o resto. Um estudo do MIT analisou milhões de posts e concluiu que informações falsas se espalham 6 vezes mais rápido que as verdadeiras, justamente porque ativam mais emoção. E a emoção nos faz compartilhar sem pensar. Neurociência entra aqui. Quando você concorda com o grupo, seu cérebro libera dopamina e oxitocina, os hormônios da recompensa e da conexão social. Discordar ativa as áreas de dor e ameaça, como se você estivesse em perigo físico. Um experimento com ressonância magnética mostrou que adolescentes mudam opinião só para serem aceitos pelo grupo, mesmo sabendo que estão errados. Dados impactantes. Pesquisas da Pew Research mostram que 95% das pessoas acreditam que pensam de forma independente, mas experimentos como o de Asch, replicados hoje, revelam que apenas cerca de 5% resistem à pressão social consistente. Em redes sociais, um estudo da Universidade de Cambridge analisou o Facebook e viu que usuários expostos só a conteúdo alinhado politicamente ficavam 20 a 30% mais radicais em poucas semanas. Os algoritmos sabem disso tudo. Eles não são neutros, são projetados para maximizar engajamento. E engajamento vem de conteúdo que confirma vieses. Você vê mais do que já acredita, acha que todo mundo pensa assim e reforça a opinião sem nunca ter contato real com o contraditório. Vamos trazer isso para o seu dia a dia, porque é aí que o impacto realmente dói. Pense nas suas opiniões políticas, de onde elas vêm de verdade.
Você leu livros dos dois lados, analisou dados econômicos frios, conversou com pessoas de visões opostas, ou elas se formaram principalmente pelo que aparece no seu feed do Instagram, TikTok ou WhatsApp. Algoritmos te mostram vídeos curtos, memes engraçados e posts inflamados que confirmam o que você já inclinava a acreditar. De repente, você odeia ou ama um partido, um candidato, uma ideologia, sem nunca ter lido o programa completo. E quando alguém discorda, você já sente raiva antes mesmo de ouvir o argumento. Outro exemplo clássico: tendências de moda, dieta, consumo. Todo mundo de repente usa o mesmo tênis, faz a mesma dieta da moda, compra o mesmo produto indispensável. Você acha que escolheu porque gostou? Ou porque viu dezenas de influenciadores, amigos e anúncios repetindo que aquilo é essencial? É o efeito manada em ação. Se todo mundo está fazendo, deve ser bom. E você segue, gasta dinheiro, tempo, energia, muitas vezes, em coisas que nem precisava. No trabalho ou na família, então. Quantas vezes você ficou calado em uma discussão porque não queria ser o chato que discorda do consenso? Ou repetiu uma opinião só para ser aceito no grupo? Ah, eu também acho que fulano é ruim, mesmo sem ter todos os fatos. Ninguém quer ser excluído. As consequências são graves. Polarização extrema. Sociedades inteiras divididas em tribos que não conversam, só gritam. Decisões ruins. Gente perdendo dinheiro em investimentos porque todo mundo está comprando essa cripto ou essa ação. Relacionamentos destruídos por brigas ideológicas que nem eram tão profundas assim. E o pior, perda de autenticidade. Você vive ecoando vozes alheias, sem nunca descobrir o que realmente pensa, o que realmente quer. Você não está pensando, está ecoando. Vamos além do individual e ver o impacto histórico e social dessa conformidade. Ao longo da história, o efeito manada já causou tragédias coletivas. Pense nas bolhas financeiras, como a crise das tulipas no século XVII ou a bolha imobiliária de 2008. Todo mundo investia porque todo mundo estava ganhando. Propaganda política usou isso em regimes totalitários. Repetição constante de narrativas até virarem verdade, aceita por milhões. Movimentos culturais que marginalizaram minorias começaram como consenso social que ninguém ousava questionar. Hoje, com redes sociais, isso é amplificado. Eleições são influenciadas por campanhas de desinformação viral. Cancelamentos surgem de ondas de indignação coletiva, sem checagem de fatos. Sociedades ficam fragmentadas em bolhas que não se comunicam. Outro impacto profundo, na criatividade e inovação. Quando você só consome ideias que reforçam as suas, perde a capacidade de pensar fora da caixa. Grandes avanços, científicos, artísticos, empresariais, vêm de quem ousa discordar do consenso. Mas em um mundo de ecos, a originalidade morre. Empresas perdem inovação porque funcionários repetem o pensamento de grupo. Artistas seguem tendências virais em vez de criar algo novo. Agora, o custo na saúde mental. Viver ecoando opiniões alheias gera ansiedade constante, medo de ser julgado, de não pertencer. Estudos ligam bolhas de filtro a aumento de depressão e polarização emocional. Você sente raiva ou superioridade sem saber por quê. O cérebro em alerta permanente por ameaças ideológicas nunca descansa. Crianças e adolescentes crescem sem aprender a lidar com discordância real, tornando-se mais frágeis emocionalmente. Quem realmente lucra com tudo isso? As Big Techs. Plataformas como Meta, Google, TikTok e X projetam algoritmos para maximizar tempo de tela. Conteúdo divisivo e confirmatório gera mais cliques, shares, anúncios. Tristan Harris, ex-Google, chama de economia da atenção. Eles vendem sua distração e radicalização. Sabem que discordância civil não vicia. Confirmação vicia. Casos reais ilustram o perigo. Pense em eleições recentes onde fake news virais mudaram votos de milhões. Ou pessoas que perderam savings em esquemas pirâmide porque todo mundo estava entrando. Histórias pessoais. Amigos que cortaram laços familiares por brigas políticas inflamadas por posts. Profissionais que mudaram carreira por tendências virais que evaporaram. Por fim, vamos montar um plano prático de 30 dias para você reconquistar sua mente de verdade. Semana 1. Foque só em exposição ao contraditório. Leia ou assista uma fonte oposta por dia, sem julgar, só entender. Semana 2. Adicione o advogado do diabo em pelo menos 3 opiniões fortes suas. Semana 3. Implemente curadoria ativa. Limpe seu feed, diversifique follows. Use modo cronológico. Semana 4. Incorpore o ritual diário de questionamento e o diário de reflexões. Registre o que mudou no seu pensamento. Pessoas que seguem planos assim relatam mais confiança, menos ansiedade ideológica, decisões mais assertivas e até relacionamentos mais saudáveis.
Ter opinião própria não é luxo, é o maior poder pessoal, clareza para decidir melhor, coragem para ser autêntico, liberdade para viver sem medo do que os outros pensam. Comece hoje. Pegue uma opinião forte sua, aplique o advogado do diabo e veja o que surge. Depois vem aqui nos comentários e me conta o que descobriu. Mudou algo? Sentiu mais leveza? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, compartilha com quem precisa questionar mais e se inscreve no Fato Incômodo com o sininho ativado para mais fatos que obrigam a gente a pensar de verdade. Obrigado por chegar até aqui. Pense por você.